As evidências da nova vida. As evidências da nova vida, parte 4. As evidências da nova vida, parte 4. Estamos no capítulo 5 de Efésios, nesse estudo expositivo, nessa série de mensagens expositivas, e estamos no capítulo 5. E o capítulo 5 já foi verificado em algumas partes, em mensagens anteriores. Na noite de hoje, vamos fechar a sessão que vai dos versos 18 a 21. Uma sessão pequena, mas muito importante para a nossa compreensão daquilo que o apóstolo Paulo está procurando ensinar para a igreja e para os crentes de Éfeso. Paulo, desde o início da carta, ele está procurando mostrar não apenas o ensino teológico, doutrinário a respeito do Senhor, a respeito da igreja, a respeito da nova vida em Cristo, mas ele está também procurando mostrar que a nova vida em Cristo não é apenas um conjunto de conhecimentos, é um conjunto de ideias, um conjunto de posicionamentos teológicos que ficam apenas na mente. Não. É sim um conjunto de entendimentos da doutrina de Cristo Jesus, mas isto tudo precisa se traduzir no dia a dia, na vida, na prática diária. Aí sim podemos falar de vida nova, transformada, salva por Cristo Jesus. A vida alcançada por Jesus Cristo, ela não apenas entende os fundamentos, não apenas entende o conteúdo do Evangelho, mas também coloca este conteúdo em prática. Vida cristã significa vida prática, vida que realmente pratica o ensinamento ou os ensinamentos de Cristo Jesus, o Senhor. O apóstolo Paulo, então, na sequência, nesses versos 18 a 21, ele fala sobre a importância do enchimento do Espírito Santo, da condução do Espírito Santo em nossa vida. Por isso, eu quero perguntar a você, quem tem dirigido a sua vida? Tem sido os seus impulsos, suas decisões, seus pensamentos, sua vontade, o seu sentir, né? Tem pessoas que decidem, tomam decisões e dizem, eu senti que deveria fazer isso, eu senti que deveria fazer de outro modo. Quem está dirigindo realmente a sua vida são as suas decisões e os seus sentimentos, as interpretações que você mesmo dá aos acontecimentos da sua vida, ou a sua vida tem sido dirigida pelo Espírito Santo de Deus à luz dos ensinos do Evangelho, à luz dos ensinos da palavra do Senhor, o nosso Deus. A vida cristã precisa ser vivida, precisa ser praticada. A vida cristã precisa ser praticada e vivida sob a direção do Espírito Santo de Deus. É sobre isso que o texto fala e eu quero convidar você a juntos verificarmos esse texto e juntos aprendemos um pouco mais a respeito da palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 18. E assim lemos: E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Um texto pequeno, direto e claro da parte do Senhor. Querida, o apóstolo Paulo começou o capítulo 5 dizendo que devemos ser imitadores de Deus como filhos amados e que devemos andar em amor como Cristo. Então, Paulo está dizendo que nós devemos reproduzir, imitar, viver, praticar os ensinos e o exemplo de Deus, de Cristo, do Evangelho, dos valores do reino de Deus. Assim deve ser a nossa vida. Agora o apóstolo Paulo está falando sobre a necessidade do Espírito Santo estar sobre tudo isso, conduzindo, envolvendo tudo isso. Caso contrário, podemos nos atrapalhar e podemos então ter uma vida baseada na moralidade. Uma vida baseada na moralidade. E quando baseamos a nossa vida apenas na moralidade, isto é, compreendemos valores, compreendemos aquilo que devemos fazer, enfim, e fazemos simplesmente
pela nossa força e pela nossa capacidade, sem que isso esteja banhado no Espírito Santo de Deus, vira moralidade, vira mera moralidade que deságua inevitavelmente no moralismo de dedo para cima, não é isso? Não se pode, é assim que deve ser, e assim, assado. Não, mas a palavra do Senhor nos mostra que tudo aquilo que temos aprendido, uma vida nova, diferente, transformada, precisa estar banhada e conduzida pelo Espírito Santo de Deus, para que os objetivos propostos pelo Senhor, aí sim, sejam realmente alcançados, sejam aí sim verdadeiramente atingidos. O apóstolo Paulo, então, começa esta sessão dizendo: não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão. Não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão. Essa questão da bebida, e especialmente da bebida alcoólica, é uma discussão vasta, uma discussão que não cabe aqui neste momento. Não é esse o nosso propósito, abordar esta vertente, mas aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma comparação. Paulo está num contexto, ou falando a um contexto da cidade de Éfeso, uma cidade grande, cosmopolita, uma cidade com muita influência pagã, uma cidade que abrigava dentro dela diversas formas de culto, diversos templos em adoração a deuses diversos. Era, portanto, uma cidade desafiadora no contexto espiritual. Porque os cristãos conviviam com todas as formas e expressões religiosas. A Bíblia nunca coloca qualquer tipo de intenção, nunca apresenta qualquer tipo de intenção de sermos intolerantes, ou de afrontarmos, ou de não aceitarmos uma convivência social com aqueles que pensam de forma diferente. O que a palavra de Deus nos ensina é que devemos manter o nosso posicionamento de uma forma amorosa, de uma forma correta, de uma forma clara aonde estamos. Paulo está fazendo então uma distinção, e ele destaca aqui um culto que era muito comum naquela cidade, que era o culto a Dionísio. Dionísio era o deus do vinho, considerado deus do vinho, e suas adorações, seus cultos, sua forma de adorar, de fazer seus rituais, envolviam muita bebida. Uma bebedeira de vinho, uma bebedeira desenfreada, uma bebedeira que contagiava todos os participantes daqueles cultos, daqueles momentos rituais, e, consequentemente, as pessoas alteradas pelo álcool. Sim, o álcool altera, o álcool traz descontrole, o álcool traz consequências, e as pessoas tomadas pelo álcool faziam de tudo. Por isso que Paulo está dizendo aqui: não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão. Essa expressão no original fala sobre coisas impuras, coisas podres, atitudes indevidas e indecorosas. Creio que não preciso me esforçar muito para justificar ou para comprovar essa afirmação bíblica. Todos nós sabemos os efeitos danosos do álcool, todos nós sabemos o que uma pessoa, muitas vezes movida pelo álcool, é capaz de fazer. E mesmo a pessoa, depois que ela se recupera, muitas vezes, quando conta-se para ela o que ela fez tomada pelo álcool, às vezes nem ela acredita, que foi capaz de fazer, de cometer um ato tão fora da razão, um ato tão vergonhoso, uma ação tão reprovável assim. Paulo está dizendo: olha, não façam assim, esta não é a postura de vocês. Vocês não devem se embriagar com o vinho e se entregar à devassidão. Mas o que vocês devem, na realidade, fazer é deixar que o Espírito Santo encha vocês. Não é se encher de vinho, mas se encher do Espírito Santo de Deus. Não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Querido, querida, essa ideia, enchei-vos do Espírito, não é um enchimento de uma só vez. Não é alguma coisa que eu abro a torneira, enchi e pronto. Não. O verbo no seu original indica um ato progressivo e contínuo.
o enchimento contínuo do Espírito Santo. É uma caminhada com Deus diária, de experiências novas a cada dia com o Senhor e um enchimento permanente. Cada momento aprendemos mais, cada momento estamos mais próximos do Senhor, cada momento a nossa vida é mais íntima de Deus, cada momento o Senhor acrescenta algo mais à nossa vivência com Ele, cada vez mais o Senhor nos separa para perto dEle, cada vez mais nos santificamos, cada vez mais nos consagramos. Não é um momento na vida, não é um instante na vida, não é um ato apenas, um momento de culto, mas é a vida. E essa vida não é apenas limitada ao domingo à noite ou de manhã, ou na quarta-feira, ou no dia da semana, ou no culto específico, né? Culto disso, culto daquilo, mas é o viver diário, é um enchimento permanente, contínuo. E esse enchimento não é pela vontade própria, não é pelo esforço pessoal, mas é o enchimento promovido pelo próprio Espírito Santo. Quando fala enchei-vos do Espírito, a ideia no seu original é de ser cheio por Ele. É uma ação feita pelo próprio Senhor, a partir das experiências que vivemos com Deus dia após dia. Meu amado irmão, a primeira coisa que esse texto, então, que essa porção da palavra do Senhor nos diz é: você deve se entregar nas mãos do Espírito Santo de Deus. Sua preocupação não deve ser com as futilidades, com as banalidades desta vida. A sua forma de viver não deve ser semelhante a daqueles que não conhecem ao Senhor, mas a forma de viver do cristão deve ser a vida nova, como Paulo, aqui atrás, nos textos que já passaram, em vários momentos, ele enfatiza o antes e o agora, a morte e a vida, os tempos longe de Deus e os tempos agora na presença do Senhor. Então Paulo diz assim, olha, não estejam se embriagando. Talvez muitos dos efésios fizessem isso, fossem adeptos disso no passado. Mas agora, ao invés de embriagar-se, é necessário deixar-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Queridos, se queremos agradar ao Senhor, se queremos ter uma vida que seja coerente com o Evangelho, a nossa vida precisa ser dirigida, cheia do Espírito Santo de Deus. E é importante lembrar e destacar que ser cheio do Espírito Santo não é estar lá na frente pregando. Não é estar cantando, né? Muitas vezes as pessoas acham que estar cheio do Espírito Santo é aquele cantor que está lá na frente cantando, é aquele pastor ou aquele líder que está pregando poderosamente lá na frente e tal, falando alto, gesticulando muito, enfim. Precisamos tirar esse estereótipo. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida condizente com o Evangelho. Não é uma vida de gritarias, né, por aí afora ou de expressões diversas, não. O estar cheio do Espírito Santo é ter uma vida digna de Cristo Jesus, como imitadores de Deus. Por isso, ser cheio do Espírito Santo não é alguma coisa apenas para a hora do culto. Não é alguma coisa apenas para o momento do louvor, dos cânticos, mas é a vida, é a continuidade da vida, é o procedimento diário do cristão. Vida em que a presença do Senhor seja percebida, verificada dentro e especialmente fora da igreja, fora dos cultos, nos momentos do dia a dia. É no trabalho que as pessoas percebem se você está cheio ou não do Espírito Santo. Não é lá no culto, não, quando você está cantando. Não é lá na hora do louvor que as pessoas vão ver. A prova de fogo realmente, né, ou a prova dos 9 na realidade, acontece no dia a dia, lá aí na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. É onde você mostra que é ou não um servo de Deus. É onde a sua vida é vista ou não como uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito Santo. Mas Paulo diz também que esse enchimento do Espírito Santo deve trazer uma forma de adoração que agrade ao Senhor, uma forma de adoração que também revele a direção do Senhor. E ele diz assim, falando entre vós
com salmos, né? A expressão salmo no grego, ela tem uma indicação de tocar, né? Tocar música, né? De tocar instrumentos. Então, os salmos, na realidade, são cânticos, são hinos que os judeus cantavam nas suas adorações, nos seus cultos. E Paulo está dizendo que nós devemos falar entre nós com salmos, isso é, com músicas bíblicas, com salmos bíblicos cantados, musicados. Ele diz assim, com hinos, que são cânticos de louvor em adoração ao Senhor, com cânticos espirituais, ou odes, né? A ode é aquela poesia lírica, são composições feitas com a finalidade de exaltar o nome do Senhor. O que Paulo está dizendo é que aquilo que cantamos, sejam salmos, sejam hinos, sejam cânticos espirituais, devem ter uma finalidade específica, que é a adoração ao Senhor, deve ser algo espiritual. Infelizmente, muitas vezes temos visto músicas que são dedicadas ao Senhor, mas que ao invés de exaltarem a Deus, exaltam o próprio homem, ou apresentam tão somente uma lista de exigências do homem para com Deus. O nosso louvor, o nosso cântico, a nossa forma de cantar para Deus deve ser para exaltar o Senhor. Deve ser primeiramente, prioritariamente para exaltação do nome do Senhor e não exaltação do próprio adorador. Devemos cuidar, devemos observar isso com muito cuidado, porque muita coisa que tem sido cantada por aí não exalta a Deus, exalta o adorador. Ao contrário, devemos exaltar aquele que é adorado, que é o próprio Deus. Mas diz mais, cantando e louvando ao Senhor no coração. Cantando e louvando ao Senhor no coração. A nossa adoração precisa ser motivada não por fatores externos, mas precisa vir do coração. A nossa adoração deve ter como base aquilo que se passa dentro do nosso coração e sai do nosso coração em adoração diante de Deus, e não o contrário. Muitas vezes nós temos encontrado pessoas preocupadas em promover cultos que mexam com as pessoas, não é verdade? Bem, temos que colocar músicas que mexam com a emoção, precisamos colocar partes no culto que impactem as pessoas, precisamos colocar recursos humanos para conduzir os sentimentos e as emoções das pessoas para que elas atinjam um clímax e a adoração seja contagiante, enfim. Mas é interessante, a adoração genuína, a adoração verdadeira, a adoração que agrada ao Senhor, ela nasce no coração. Independe dos fatores externos, independe daquilo que nós possamos, como seres humanos, produzir ou proporcionar. Deus não está preocupado necessariamente em que tenhamos todos os instrumentos, uma orquestra gigantesca e completa, vozes totalmente afinadas em adoração a Ele. Se tivermos isso, ótimo. Mas se não tivermos, o Senhor está interessado, sim, é no coração. Não adianta termos uma orquestra maravilhosa, com corações que estão distantes do Senhor. Não adianta ter uma banda maravilhosa, mas com corações que estão afastados de Deus, tocando profissionalmente. Não adianta termos um clima extraordinário, contagiante, se não vem do coração. E quando termina aquele culto, aquela adoração tão empolgante, quando termina, a vida volta para o mesmo ponto, isto é, a estaca zero. A adoração ao Senhor precisa nascer do coração. É uma adoração motivada pelo coração, uma adoração que nasce daquilo que Deus é e tem feito em nossa vida antes de chegarmos ao culto, para que quando chegarmos ao culto apenas extravasaremos, apenas apresentaremos aquilo que Deus já tem feito em nossa vida, nossa gratidão, nosso louvor ao Senhor. Como tem sido a sua adoração diante do Senhor? Uma adoração motivada por fatores externos ou uma adoração motivada pelos fatores internos do seu coração? E o verso 20 nos diz assim: e sempre dando graças por tudo a Deus. A nossa adoração nasce do coração exatamente quando nós temos este entendimento.
de que podemos dar graças por tudo a Deus. E muitas pessoas dizem assim, não, a gente tem que dar graças a Deus pelas coisas boas. Nós não podemos dar graças a Deus pelas coisas ruins que acontecem em nossa vida. Mas o texto não fala de exceções, o texto fala exatamente isso, dando graças por tudo a Deus. E esse tudo envolve coisas boas e coisas ruins. Lembra que Paulo, logo no início, na abertura da carta, ele diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. E mais adiante ele diz que é prisioneiro. Ele fala que estava preso, mas ele não se lamenta e, ao contrário, diz assim, eu sou preso pelo Senhor. Não estou preso por Nero, não estou preso pelo governo romano, isso para mim não importa, não interessa. Deus permitiu que eu estivesse nessa prisão. Exatamente por quê? Porque eu estava pregando o Evangelho. Então Paulo consegue entender que aquela terrível tribulação que ele estava enfrentando, uma prisão, ele podia agradecer por isso, porque se aquela prisão não existisse, seria sinal de que ele não teria pregado aos Efésios e a outros lugares, a outras pessoas, e consequentemente essas pessoas não teriam conhecido a Cristo e vidas não seriam transformadas. Paulo então consegue observar com muita clareza o agir de Deus e entender que aquela tribulação pela qual ele estava passando era, enfim e em última análise, bênção. Porque ela era resultado de muitas outras bênçãos que Deus já havia promovido. Querido, querida, nós precisamos entender que o Senhor Deus tem o controle de todas as coisas. Romanos capítulo 8, verso 28 diz, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não diz que todas, exceto algumas. Não diz, olha, quase todas. Não diz, olha, parcialmente todas. Não. Diz que todas as coisas, todos os episódios, todos os eventos, todas as circunstâncias de nossa vida podem ser alvo, sim, da nossa gratidão, do nosso louvor. Por isso, o assunto do nosso louvor, o assunto da nossa vida deve começar sempre pela gratidão, pois sabemos que Deus está realizando a sua obra. Quando somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós temos essa condição, temos essa capacidade, somos capacitados pelo Senhor para agradecermos por tudo, todas as coisas, porque vemos que o Senhor está conduzindo. Podemos não entender no primeiro momento, podemos não entender numa primeira olhada, mas nós vamos perceber o quanto o Senhor está trabalhando em nossas vidas. E ele diz assim, e sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai. Paulo vai relembrando em vários momentos aqui a nossa condição, a condição dos Efésios e a nossa condição. Ele, ao falar que Deus é o Pai, ele está lembrando aos Efésios aquilo que ele já falou no capítulo 2. Antes vocês estavam sem Deus, eram gentios, estavam afastados, mas agora vocês são filhos, vocês estão na família. Paulo está mais uma vez lembrando o seguinte, vocês são novas criaturas, vocês são filhos de Deus, vocês têm um Pai que é o Senhor, é o nosso Deus. Como é bom saber e temos essa lembrança constantemente. Não estamos sozinhos no mundo, não estamos abandonados, não estamos sem vínculos, não. Temos sim uma família e temos sim um Pai, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Devemos lembrar sempre isso. E se Deus além de ser o nosso Deus, é o nosso Pai, então está cuidando de nós e por isso podemos dar graças por tudo a Deus, o nosso Pai. E podemos fazer isso também por uma razão muito simples, né? Podemos fazer isso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, isto é, na autoridade, no poder do nome do Senhor Jesus, podemos dar graças por tudo a Deus, porque em nome do Senhor Jesus, mesmo as situações difíceis em nossa vida são transformadas em bênção, são transformadas em coisas boas, em experiências positivas, em algo que se converte em bênção para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Deus é especialista em transformar aquilo que para nós parece maldição em bênção. Então, querido, em nome do Senhor Jesus, nós podemos sempre dizer que mesmo a dificuldade que nos alcançou se tornará bênção, porque a nossa vida está sob os cuidados do Senhor, a nossa vida está sob a direção do Espírito Santo de Deus e por isso
tudo aquilo que chega até nós tem uma razão específica, a glorificação do nome do Senhor. Por isso podemos dar glórias a Deus, dar graças ao Senhor por tudo, por todas as coisas. Querido, tire da sua boca o lamento, tire da sua boca a palavra que muitas vezes tem sido dita: isso aí eu não aceito, isso aí eu não quero da parte de Deus, isso aí eu não vou admitir. Querido, deixe a sua vida ser conduzida pelo Senhor. Deixe a sua vida ser conduzida pelo Espírito de Deus, porque ao fazer isso, você está dando condições de Deus trabalhar de uma maneira ainda mais ampla em sua vida. Poderão surgir momentos difíceis? Poderão. Lutas, sim, surgirão, mas tudo será sempre para a glória do Senhor. Paulo olhava para a sua prisão e dizia assim: por que eu vou me lamentar de estar preso aqui? Eu olho para trás e vejo o que Deus permitiu que eu fizesse, as vidas que foram evangelizadas, os corações que foram transformados, tantas pessoas que foram abençoadas. Eu vou me lamentar? Não, eu vou me alegrar, mesmo dentro desta prisão, por saber que tudo está sendo conduzido milimetricamente pela mão poderosa do Senhor. Mas Paulo termina esta sessão falando o que acontece nos nossos relacionamentos quando somos cheios do Espírito Santo de Deus. Quando somos cheios do Espírito Santo de Deus, o que acontece? Verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros. É o respeito que passamos a ter pelo nosso irmão, pela nossa irmã. É o respeito que passamos a ter por aqueles que estão ao nosso redor. É a maneira diferente de viver uns com os outros. É o entendimento de que estamos no mesmo nível. Somos família, somos filhos de Deus, somos cooperadores de Deus, como Paulo fala lá na carta aos Coríntios. Estamos não numa situação de um maior ou melhor do que o outro. Há pessoas que acham, porque chegam com um carro bacana, um carro bonito, no pátio da igreja, é melhor do que o outro, porque dá uma oferta maior do que o outro, é melhor do que o outro, porque tem o curso universitário tal, ou títulos assim assado, é melhor do que o outro irmão, que chega de ônibus na igreja e não teve a oportunidade de cursar uma graduação ou uma licenciatura na universidade. Não, no reino de Deus não existe isso. No reino de Deus não existem esses desníveis. Existem pessoas que pensam e agem dessa maneira, mas isso não é aprovado pelo Senhor, isso não tem eco nas Escrituras. Quem age assim está agindo equivocadamente, erradamente, porque a palavra do Senhor deixa isso muito claro: sujeitando-vos uns aos outros. A ideia aí é justamente essa, todos reverenciando uns aos outros, ninguém se colocando na condição de melhor, de recebedor de glórias, mas todos se colocando na mesma condição, no mesmo estado, porque todos nós somos servos do Senhor. Todos nós aqui estamos para servir a Deus, para servir o nosso Senhor, sujeitando-vos. Mas qual a razão? O que nos motiva a esse respeito mútuo? O temor de Cristo, não é isso? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Não por medo, não por coação, mas a ideia do temor aqui é de reverência, de respeito, de obediência ao Senhor. Ele nos manda agir dessa maneira. Ele nos diz que seremos identificados como seus discípulos se nos amarmos uns aos outros. Ele nos manda e diz que a lei que deve guiar a nossa vida deve ser a lei do amor. Então, em respeito, em obediência, em reverência, em aceitação a essa ordem de Cristo, então nós nos sujeitamos uns aos outros, nós nos respeitamos uns aos outros por causa daquilo que Cristo nos ensinou, em obediência ao ensino de Jesus, ao que o Senhor tem falado à nossa vida e ao nosso coração. Que sua vida tem sido guiada pelo Espírito Santo de Deus? Você tem sido cheio pelo Espírito Santo de Deus? Você tem a presença do Espírito Santo de Deus, tem motivado a sua adoração,
A sua adoração tem revelado o quê? Tem revelado a sua própria vontade, seus próprios desejos, seus próprios caprichos, ou tem revelado uma dependência ao Senhor, alegria diante do Senhor, a preocupação em exaltar o nome do Senhor. Sua adoração tem tido como tema fundamental a gratidão por tudo, não apenas por aquilo que você acha que foi bom, por aquilo que você considera como melhor, mas gratidão por tudo e todas as coisas. Você verdadeiramente tem se sujeitado, tem visto seu irmão, sua irmã, como alguém que está ao seu lado, servo e serva de Deus, em obediência a Cristo Jesus, o Senhor. Querido, não fique iludido com a ideia de que ser cheio do Espírito Santo é gritar, é falar aqui, enrolar a língua de lá e tal. Querido, muitas pessoas fazem isso dentro da igreja. Muitas pessoas fazem isso na hora do culto. Mas quando passam, quando saem do altar, quando cruzam a porta do templo, a vida muda completamente. Ninguém mais identifica aquela pessoa como um crente em Jesus Cristo. Se fosse, caso isso não fosse verdade, não teríamos tantos evangélicos envolvidos em escândalos. Tantos evangélicos envolvidos em testemunhos péssimos, testemunhos comprometedores. Porque a questão não é estar à frente, fazer isso ou fazer aquilo. A questão está em viver o Evangelho. E só vivemos o Evangelho da forma como o Senhor deseja, quando Cristo, primeiramente, é o nosso Senhor. E quando o Espírito Santo de Deus está presente em nossa vida, nos enchendo diariamente. E por Ele nos encher diariamente, não tem como esconder isso. Manifestamos a presença do Espírito Santo de Deus no culto, no templo, mas manifestamos também no dia a dia. A partir de amanhã, segunda-feira, é o momento para você manifestar a presença do Espírito Santo de Deus em sua vida. Ele está realmente presente em sua vida, em seu coração. Querido, nessa hora, nesta noite, eu quero orar por você e pedir que o Senhor Deus faça com que esta realidade seja a sua, a realidade do seu coração. Vamos orar? Pai, neste momento eu quero pedir por essa pessoa que está me acompanhando neste momento, para que o Senhor possa encontrar um coração propício, onde o Teu Espírito possa agir plenamente, enchendo esta vida com o Teu Santo Espírito. Para que, por meio do seu louvor, do seu cântico, da sua convivência, da sua vida, do seu testemunho, todos possam perceber que o Senhor está presente, que o Senhor é Deus, que o Senhor governa esta vida e que o Espírito Santo é quem dirige os passos, a vida deste ou desta que está me ouvindo e orando junto comigo nesta hora. Quero pedir a Deus que o Senhor, de uma maneira toda especial, possa trabalhar em nosso coração, para que possamos entender que quando a nossa vida é dirigida pelo Senhor, mesmo horas difíceis e de muita tristeza e aflição, podem ser e são transformadas em momentos de bênção e oportunidades de testemunho do nome do Senhor. Que o Senhor nos dê a capacidade de louvar o Teu nome nas horas boas e dedicar ao Senhor toda a glória pelas conquistas e pelas realizações. E que dessa maneira, Senhor, a nossa vida em Cristo possa ser vista como uma vida autêntica, verdadeira, íntegra, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado e muitas pessoas possam conhecer Jesus por intermédio das nossas vidas. Continue falando aos nossos corações e nos abençoe, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.